Bem-vindo à lição 2, classes servlets. Uma servlet é uma classe Java usada para estender a capacidade dos servidores que hospedam aplicações acessadas via modelo de programação, requisição-resposta. É uma classe Java que implementa a interface servlet e aceita requisições que vêm de outras classes Java, clientes web e outros servlets, gerando então respostas. As servlets também são conhecidas como HTTP Servlet, isto porque servlets são comumente utilizadas com o HTTP. Não há um protocolo cliente-servidor específico. Para iniciar o uso das servlets, será necessário ter conhecimento sobre programação Java, conceitos sobre cliente-servidor, HTML básico e HTTP. O pacote Javax Servlet contém a estrutura básica de servlet, enquanto que o pacote Javax Servlet HTTP é utilizado como uma extensão da tecnologia para servlets que realizam requisições HTTP. Ao final desta lição, o estudante será capaz de obter uma visão geral da arquitetura servlet, conhecer o ciclo de vida de uma servlet, manipular requisições e respostas, configurar, empacotar e distribuir uma aplicação web, conhecer os parâmetros de aplicações web. Através da tecnologia servlet, o meio mais comum de adicionar funcionalidades a um servidor web era através do uso de CGI. CGI fornece uma interface do servidor para uma classe externa, permitindo que esta invoque o servidor a tratar as requisições do cliente. Porém, o CGI foi desenhado de forma que cada chamada para um recurso fosse criado um novo processo no servidor. Informação significante para a classe é passada para este processo, utilizando entradas padrões e variáveis de ambiente. Uma vez completada a requisição, o processo é terminado, devolvendo o recurso ao sistema. O problema que incorre nesse tipo de abordagem é que isso impõe pesadas requisições aos recursos do sistema, limitando o número de usuários que a aplicação pode atender simultaneamente. A tecnologia servlet foi projetada para contornar este problema inerente ao CGI e prover aos desenvolvedores uma solução robusta em Java para criar aplicações web, ao invés de criar um processo peso pesado no servidor a cada requisição do cliente. Com servlets, há somente um processo para todas as requisições, o processo solicitado pelo container da servlet para executar. Quando uma nova requisição chega, o container cria somente uma pequena thread para executar a servlet. Servlets também são carregados em memória somente uma única vez, ou seja, o container carrega em memória na inicialização do servidor ou na primeira vez que o servlet for requisitado, para atender a um cliente diferente do CGI, que, para cada requisição do cliente, carrega e descarrega os dados da classe em memória. Uma vez carregado em memória, está pronto para tratar as requisições dos clientes. Passaremos agora para o NetBeans. Inicialmente, iremos criar um novo projeto. Selecionamos Web Application, pressionamos o botão Next e informamos o nome para o projeto. Iremos trocar o Web Server para o Tomcat e pressionamos o botão Finish. Agora iremos criar uma classe Servlet. Selecionamos Servlet e pressionamos o botão Next. Informamos o nome da Servlet e pressionamos o botão Finish. Agora iremos copiar o código que se encontra na apostila. Pressionaremos Shift F6 para executarmos nossa Servlet. O browser será aberto e teremos nossa mensagem. Uma servlet é gerenciada através de um ciclo de vida bem definido, descrito nas especificações servlet. O ciclo de vida da servlet permite ao container resolver os problemas de endereçamento e performance do CGI e as preocupações com segurança da API de programação de um servidor de baixo nível. Instanciação. Neste estágio, a classe servlet é carregada para a memória e uma instância é criada pelo container. Por padrão, um container pratica o que chamamos de lazy loading, carregamento tardio. Utilizando este método, uma classe servlet é carregada para a memória, instanciada e inicializada somente depois que uma requisição for feita. Isto diminui o tempo de inicialização da aplicação,
O método relevante que o container irá chamar neste estágio será o construtor. Não é recomendado que se coloque qualquer código no construtor. A maioria das funcionalidades que os desenvolvedores querem adicionar aos construtores envolvem definição de objetos ou inicialização de variáveis. Servlet possui uma fase separada para este tipo de atividade: inicialização. Nesta fase, Servlet é primordial para o uso na aplicação, assim como a fase de instanciação. Uma Servlet passa por esse estágio somente uma única vez. O método chamado para o container neste ponto é o método init. Sua assinatura completa é apresentada como public void init servlet config config. Como podemos ver, este método tem um parâmetro, uma instância do objeto servlet config. Este objeto contém informações sobre a configuração da servlet, bem como fornece meios para que a servlet acesse informações da aplicação e seus recursos. Após a inicialização, a servlet estará apta a receber as requisições dos clientes. Pronta! Esta é a fase quando uma servlet está no auge do seu ciclo de vida. Nesta, a servlet pode ser chamada repetidamente pelo container para prover a sua funcionalidade. O método chamado pelo container nesta fase é service, que possui a seguinte assinatura: public void service servlet request req servlet response res. Os objetos servlet request e servlet response passados para este método provêm métodos para extrair informações das requisições dos usuários e métodos para gerar respostas. Destruição. Em algumas ocasiões, quando o container ficar sem memória ou detectar que a quantidade de memória livre pode gerar algum problema, o container tentará liberar memória, destruindo uma ou mais instâncias da servlet, que será removida e determinado pelo container, e o desenvolvedor, que será removida, é determinado pelo container, e o desenvolvedor não tem controle direto disso. Um container poderá liberar uma instância da servlet como parte de seu processo para o desligamento. Quando a servlet está para ser removida de um gerenciamento do container, ela está na fase de destruição. O método chamado pelo container antes de realizar isto é o destroy. Garbage collection. Esta é a fase do ciclo de vida de uma servlet, é equivalente a qualquer outro objeto Java. Relembrando que esta fase ocorre antes que um objeto seja retirado da memória. Os desenvolvedores não têm controle direto quando isso irá ocorrer. O método objeto chamado nesta fase é o finalize. O principal objetivo de uma servlet é prover conteúdo dinâmico para o usuário. Por definição, o conteúdo dinâmico muda em resposta a diversas condições. Para dar à servlet acesso aos dados de uma requisição, esta é provida em uma instância do objeto servlet request, que esconde esses detalhes. Servlets baseados em HTTP possuem uma subclasse HTTP Servlet Request, que provê métodos adicionais para obter informações específicas do HTTP, como informação sobre cookies, detalhes de cabeçalhos, entre outros. 3 métodos são utilizados para recolhermos parâmetros enviados através de formulários: getParameter, getParameterValues, getParameterNames. Passaremos agora para o NetBeans. O método getParameter utiliza o nome do parâmetro enviado. Observe que o parâmetro deve ser escrito da mesma maneira como ele foi enviado. Informamos um conteúdo qualquer e teremos a resposta. Então, quando desejamos capturar um único parâmetro, podemos utilizar o método request.getParameter e informarmos o nome do parâmetro a ser capturado. Lembre-se que o retorno será sempre uma string. Agora desejamos capturar diversas informações. Desta vez, utilizaremos o método getParameterValues. Novamente, fixe no nome do parâmetro. Adicionaremos algumas opções. Teremos a nossa resposta. Algumas vezes necessitamos que a servlet conheça o nome de um ou mais parâmetros do formulário.
sem ter que codificá-los dentro da servlet. Neste caso, podemos utilizar o método getParameterNames do seguinte modo: observe os parâmetros, formamos alguns campos, teremos a seguinte resposta. Podemos recuperar os valores atuais de cada uma dessas partes da requisição do usuário chamando alguns métodos do objeto HTTP Servlet Request, e para cada método teremos os seguintes resultados exibidos. A informação do cabeçalho também pode ser recuperada pela servlet, chamando os seguintes métodos em HTTP Servlet Request. Passaremos agora para o NetBeans. Em todos os exemplos anteriores, conseguimos gerar saídas dinâmicas para o usuário. Fizemos isto utilizando métodos do objeto HTTP Servlet Response. A especificação Servlet define um arquivo chamado web.xml, que atua como um arquivo de configuração para as aplicações web. Passaremos agora para o NetBeans. Para acessarmos o arquivo web.xml do nosso projeto, primeiramente, selecione a barra de projetos, em seguida a pasta webinf e o arquivo web.xml. Mudaremos para a visão em XML e teremos o arquivo web.xml. Algumas tags deste arquivo são WebApp. Esta linha é utilizada como elemento raiz do arquivo de configuração e como uma declaração das informações necessárias para o container poder reconhecer o arquivo como um arquivo descritor válido. Servlet. Cada instância deste elemento define uma servlet para ser utilizada pela aplicação. Servlet Mapping. Cada instância deste elemento define um mapeamento para uma servlet. Servlet Config. O elemento define os detalhes do gerenciamento da configuração da sessão. Welcome File List. Este elemento define um componente web que será automaticamente carregado se o usuário entrar com uma solicitação para o servidor sem especificar um recurso em particular. Uma aplicação web é empacotada em um arquivo chamado WAR, Web Archive. Os arquivos WAR são o mesmo que os arquivos JAR. Contém o código da aplicação comprimido utilizando o formato zip. Vamos agora para o NetBeans. Acessamos a barra de projetos, pressionamos o botão direito do mouse e selecionamos a opção Building. Para verificarmos o que foi realizado, acessaremos a palheta File. Dentro da pasta dist, veremos o nosso arquivo .war. O objeto da classe ServletConfig é passado para uma servlet específica durante sua fase de inicialização. Usando isto, uma servlet pode recuperar informações específicas para si mesmo. A servlet também pode ganhar acesso a uma instância do objeto ServletContext, usando o objeto da classe ServletConfig. Os parâmetros de inicialização são de grande uso, especialmente quando lidamos com informações que podem variar com cada desenvolvimento de aplicação. Além disso, fornecendo dados para a servlet como parâmetros, evitamos a codificação destes parâmetros diretamente na servlet. Agora para o NetBeans. Observe o arquivo web.xml com a inserção de parâmetros. Nesta lição vimos servlets, o ciclo de vida da servlet, gerenciando requisições e respostas, dados de formulários e argumentos, request getParameter, request getParameterValues, request getParameterNames, recuperando informações de uma requisição URL, configuração de uma aplicação web, empacotando uma aplicação, parâmetros do servlet e aplicação. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.